Hoje eu vou ensinar a fazer um brinco utilizando massinha de biscuit. Então eu utilizei essa forminha aqui, super simples, que é da minha filha, de massinha, mas que serve. E eu tingi um pouco de massa branca com um pouquinho de marrom e ficou dessa tonalidade. Você coloca um pouco de óleo para a massa ficar mais maleável e fácil de utilizar e de mexer. Coloquei um pouco de rosa no branco. E vai mexer, girar, mexer, alisar, até que fique assim, compridinho, um tubinho comprido, né? E eu vou marcar um meio para dividir em 2 iguais. E vou utilizar uma ferramenta clássica, que é uma tira de acrílico, que fica bem fácil e fica bem certinho de fazer. Essa dica eu aprendi em algum lugar ao longo desses anos aí de estudo, que dá super certo e fica lisinho a massa e perfeito para trabalhar. Então eu peguei esses dois pedacinhos de massas iguais e vou amassar com a base de acrílico, sempre umedecendo a base que você vai fazer. E a massa com um pouco de óleo, no caso aí eu tô usando óleo hidratante, daqueles bem baratinhos mesmo, e que super funciona, e a massa também dá um brilho, uma textura diferenciada pro seu brinco. Aqui eu peguei essa ferramenta aleatória, que era mais ou menos do tamanho do orifício do Danitz aí que eu ia fazer, e vou furar o meio desse círculo aí que eu fiz. E ficou dessa forma, e vou fazer a mesma coisa no outro, tudo de olho mesmo, né? Com aquele olhar calibrado da artesã. E vou alisar um pouquinho, deixar a massa mais tranquilinha. Aí eu tentei fazer alguma coisa para dar aquele formato, mas no final não deu certo. Aí eu fiz com a ferramenta mesmo. Vou medir, vou ver se tá certinho. E aí você vai fazendo de acordo com o seu gosto, né? Aí depois de algumas tentativas, o que mais deu certo foi pegar aí a pontinha de um pincel e fazer as ondinhas por volta do círculo que eu já tinha mostrado como que eu fiz. E aí vou definindo aí as bordinhas para colocar por cima da base do Danitz. E fica bem fofinho, bem marcadinho, de uma forma bem legal e simples de ser feita. Eu vou utilizar um pouco de cola branca mesmo, para passar por cima do Danitz e fixar isso na minha base, né? Fixar esse pedacinho. Sempre vendo os detalhes, porque o detalhe é que faz toda a diferença. Se você não marcar certinho, se você não definir, vai ficar as falhas e no final vai fazer a diferença. Então, preste atenção nos mínimos detalhes. Se você tiver tempo, que não é o meu caso, né, que eu faço tudo correndo, porque eu tenho uma bebê pequena em casa. Mas, se você tiver tempo, dá uma atenção a mais aos detalhes, né? Passa a cola branca aí por cima para poder botar sua base. E vai ficar muito legal. Você pode ganhar uma renda extra aí, ou uma renda principal, fazendo esses brinquinhos e vendendo por um valor. O custo fica bem baixo, porque a massa de biscuit, ela permite isso, né? Fica bem maleável e bem simples de fazer. Vai girando, fazendo, usa a basezinha de acrílico, que é a grande dica, e vai alisando, né, a massa, deixando ela bem lisinha e perfeita para poder trabalhar. Sempre tentando para os detalhes, tá, pessoal? Não repara na unha, não repara na sujeira da mesa, porque eu fiz tudo correndo, porque minha bebê já tava chamando mamãe, já tava me chamando para dar atenção para ela. Então eu fiz bem rapidinho, porque eu tô longe aí de trabalhar com biscuit por um tempo, por conta de estar cuidando da minha filha. Mas sempre que eu tiver um tempinho, eu vou estar passando aqui para dar dicas para vocês. Então deixe um comentário aí do que você quer ver, já que meu tempo é curto, do que você quer ver por aqui, que eu vou estar fazendo, né? Sempre usando aí o pincelzinho de silicone, porque ele dá um acabamento legal. É um investimento bom que eu fiz, né? E aí ficou bem certinho, bem fofinho. Quando secou, ficou perfeito. Então, se atenta para os detalhes, se atenta para a cor também. Ele pode ficar
uma cor mais fechada, né? Parecido com o Donut. Você pode colocar um pouco de esmalte incolor por cima para dar um brilho e parecer que é aquele brilho de glacê. E vai melhorando a sua peça do jeito que você quiser. Porque você é artista, você que tá fazendo a sua obra e vai ficar perfeito. Aí eu molhei um pouquinho, né? Para dar aquele último acabamento, tirar as digitais. Agora já tá pronto as nossas duas partes, né? E aí eu vou utilizar essa base de brinco aí douradinha para ficar bem moderno e uma pontinha, né? Vou prender, vou passar um pouco de cola na ponta e vou inserir aqui nessa parte, nesse buraquinho que eu tinha feito. Ou que você pode fazer depois, porque quando a massa ainda tiver úmida, né? Vou passar a cola, vou inserir esse pedacinho, deixar ele bem firme, né? Depois você pode ainda passar uma cola por cima, ou uma cola ainda mais resistente, para que esse brinco não solte, né? Porque todo cuidado é pouco para não estragar a sua peça. E ficou assim. A primeira parte ele fica bem penduradinho, bem maleável, bem divertido, né? E para fazer as pontinhas, né, do brigadeiro colorido, eu vou utilizar cola 3D, né? Vou fazer os tracinhos. Aqui eu fiz dessa forma, mas você também pode fazer com a massa, umas tirinhas bem fininhas, coloridas, né? E colar por cima para ficar ainda mais realista. Mas como eu estava sem tempo, eu precisava terminar logo esse brinco. Então eu utilizei esse método de fazer com a cola 3D branca. Aquela colinha simples que você encontra aí facilmente nas lojas de artesanato. E aí eu continuei, coloquei branco e depois eu pintei na mão as cores coloridas, né, com um pincel bem fininho. Fui ali pintando essas partes brancas para dar uma diferenciada e ficar bem parecido com o Donut. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Um abraço!